E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Ok, gente. Então, olha só. Frente 2B, aula 4. Aqui na página 11 e 12, tá? Tinha deixado para vocês aí essas atividades. Vamos fazer uma correção rápida, então, dessas atividades, tá certo? Vamos lá. A primeira aqui, ó, questão 401. Complete na frase a seguir os espaços em branco com uma das possibilidades que estão nos parênteses imediatamente após cada um deles. Quando um corpo está em equilíbrio, podemos afirmar que a resultante das forças que nele atua é igual a zero. É igual a zero, né, gente? Então, quando o corpo está em equilíbrio, podemos afirmar que a resultante das forças que atua é igual a zero. Essa é a primeira lei de Newton. Se a resultante é nula e o corpo está em repouso, ele permanece em repouso, primeira lei de Newton, ele permanece em repouso, né, gente? Ele já está em repouso e a resultante é nula, então vai ficar em repouso. Se a resultante se tornar nula, quando o corpo se encontrar em movimento, ele permanecerá em movimento, porque ele já está em movimento e a resultante é nula. Então, lá, primeira lei de Newton: todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Se estiver em repouso, tende a ficar em repouso. Isso só vai ser modificado se uma força resultante diferente de zero alterar essa condição, tá certo? Muito bom. Então, completem a apostila de vocês. A 402. A primeira lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças atuam sobre o corpo é zero, o mesmo apresentará velocidade constante. Tá? Então vamos lá, de novo. A primeira lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo é zero, o mesmo então apresentará velocidade constante. Bom, então a velocidade que ele estiver, ele vai continuar. Ah, e se for zero? Vai ficar zero, tá? Podemos até olhar as outras. Terá um movimento uniforme variado? Não, porque não temos uma força diferente de zero. Só vai modificar se fosse igual, diferente de zero, tá? A letra C. Apresentará velocidade constante em ódron, mas sua direção pode ser alterada. Não pode, porque se a direção estiver sendo alterada, significa que nós temos uma força resultante diferente de zero. No caso, seria a força centrípeta, que está modificando a direção. Ok? Então não pode ser a letra C. Letra D. Será desacelerado? Também não, porque a desaceleração ocorre devido a uma força contrária ao movimento, contrária à velocidade. Letra E, apresentará um movimento circular uniforme, da mesma maneira que a gente viu aqui na letra C. Só teremos um movimento circular se houver uma força centrípeta. E no caso, nós temos um corpo que está com uma atuação de uma força resultante nula. Então não podemos admitir a força centrípeta. Questão número 403. O módulo da força resultante necessária para manter um objeto em movimento retilíneo e uniforme é zero. Bom, então para que eu tenha movimento retilíneo e uniforme, a força que vai ter que atuar nesse objeto ou nesse móvel tem que ser igual a zero. Se for diferente de zero, esse não será uniforme. Ele pode ser uniformemente variado, tá certo? Muito bom. Galera, A0404. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante que, em seguida, choca-se com um obstáculo e cai. É, a queda do garoto justifica-se devido ao princípio da inércia. Né? Então, nós temos aqui o princípio da inércia, a primeira lei de Newton ocorrendo. Todo corpo em movimento tende a permanecer-se em movimento. Como o skate parou devido a uma força aqui causada pela pedra, o menino tende a permanecer com aquela velocidade que ele estava com o skate. Então é por isso que ele cai. Então, letra A, princípio da inércia.
A questão número 0405 diz o seguinte: excelentes cavaleiros eram os indígenas pampeanos, charruas, minuanos, etc. Se destacavam na montaria de cavalos vindo da Europa. Um pampeano é lançado para a frente quando o cavalo, assustado com uma cobra, para de repente. O fato de o indígena não parar ao mesmo tempo que o cavalo pode ser atribuído ao seu ou à sua massa, peso, altura, impulso ou força. Bom, então aqui nós temos a ocorrência da inércia, assim como na questão número 4. E a inércia, ela está em função do quê? Da massa, a massa inercial. Quanto maior essa massa, maior a inércia, maior inerte estará o indígena. Então a alternativa é a letra A. Questão número 6, temos aqui no aperfeiçoamento. Em todas as figuras abaixo, as cordas possuem capacidade de suportarem uma mesma tração máxima. Caso a tração supere tal valor, a corda se rompe. Qual das alternativas indica a máxima probabilidade de a corda se romper? Considere que o peso dos objetos seja o mesmo. Bom, gente, então antes de eu demonstrar o porquê disso aqui, eu já vou indicar qual é a situação que a corda vai se romper. Ela vai se romper quando o ângulo formado entre a corda e uma vertical imaginária partindo dessa massa for maior. Então, olha só, quanto maior esse ângulo, maior é a probabilidade dessa corda se romper, tá? Porque maior deve ser a força, maior será a força de tração nessa corda. Então, a alternativa é a letra E. Deixa eu só pegar uma caneta e uma folha aqui para eu explicar para vocês por que isso. Pronto, pessoal, então aqui eu fiz o esquema. Dá uma olhadinha na situação. Eu tenho aqui então uma massa que está oferecendo um certo peso para baixo. E essas duas cordas, elas servem como uma componente de uma força para cima. Tá? Então, se eu somar vetorialmente essas duas forças de tração, eu tenho que ter uma força na vertical para cima que se equilibre com essa força peso. Tá, por que eu fiz isso? Para eu analisar qual é a força de tração em função dessa força peso. Tá? Porque se está em equilíbrio, em módulo, eu sei que essa força peso é igual a essa força que nós temos para cima. Bom, e aí eu vou olhar para esse triângulo aqui. Ó. Vou olhar para esse triângulo, que é um triângulo retângulo, e aí eu percebo que eu posso colocar essa força de tração em função da força peso. Para isso, usamos a razão trigonométrica, usando esse ângulo aqui que vamos chamar de alfa. Bom, então, qual é a razão trigonométrica que envolve cateto adjacente a alfa e a hipotenusa do ângulo? É o cosseno, né? Então, o cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, que é o P, dividido pela tração. E aí nós precisamos determinar essa força de tração em função, deixa eu puxar um pouquinho a folha para cá, em função dessa força-peso. Então, vamos multiplicar cruzado aqui. Então, eu tenho que T vezes o cosseno de alfa é igual a P. Então, eu tenho que a força de tração é igual a essa força-peso dividido pelo cosseno de alfa. Muito bem. Só recapitulando, por que eu estou fazendo tudo isso? Para mostrar qual é a condição para que a corda fique mais tensionada ou menos tensionada, tá? Então vamos analisar aqui. Quando que nós teremos uma maior força de tração? Uma maior força de tração quando eu tiver um número muito pequeno aqui embaixo. Ou seja, esse fator cosseno de alfa tem que ser pequeno. E quando que ele vai ser pequeno? Ele vai ser pequeno quando o alfa for grande, tá? Quando o alfa for grande. Muito bem. Então, porque o cosseno de um número de um ângulo grande, até 90, nós teremos um número pequeno, tá certo?
Bom, se o alfa for grande, vamos voltar um pouquinho lá no desenho. Se o alfa for grande, então nós teremos uma grande força de tração, tá? Se o alfa for grande, teremos uma grande força de tração. Resumindo, quanto maior a inclinação em relação a essa vertical, maior é a força de tração para sustentar essa massa. Logo, a maior possibilidade de quebra dessa corda é qual alternativa? A alternativa E, onde nós temos a maior inclinação da corda. Agora vamos à questão 7. Dá uma olhada. Nós temos aqui então uma massa sendo sustentada por 3 cabos, né? E vamos ler aqui a questão para a gente poder entender bem o que está acontecendo. Na figura anterior, o corpo suspenso tem peso de 100 newtons. Os fios são ideais e têm peso desprezíveis. O sistema está em equilíbrio estático. A tração na corda AB em newton é igual a quanto? Então, essa corda AB, qual é a tração que nós temos ali? Dado a gravidade, o seno de 30 e o cosseno de 30. Bom, então nós vamos partir lá do Teorema de Lamy, que nós vimos lá, né, no segundo ano do ensino médio. Lembra do Teorema de Lamy, né? Então aqui, ó, Teorema de Lamy. Tá? Muito bem. O que diz o Teorema de Lamy? Não vou demonstrar, fazer toda a demonstração do teorema, depois a gente pode recapitular isso em outra aula, tá certo? Então só vamos lembrar o que diz o teorema. Ele diz o seguinte, que essa força a peso sobre o ângulo que está aqui atrás, o seno do ângulo que está aqui atrás, vou escrever então a força a peso sobre o seno de 90 graus é igual a essa força que nós temos aqui, ó, uma força de tração, sobre o seno de 30 graus. Então, a força, vou colocar a tração do cabo AB sobre o seno de 30 graus. Muito bem. E a pergunta é, qual é a tração nessa corda B? Então, vamos substituir o que a gente tem. Qual que é a força-peso? 100 sobre o seno de 90 é 1, igual força de tração em AB sobre o seno de 30. Seno de 30 foi fornecido, 0,5. Muito bom. Agora vamos multiplicar cruzado. 1 vezes força de tração é a própria força de tração. 100 vezes 0,5, 50. 50 o quê? 50 newtons. Muito bom. Então ficamos aqui com a alternativa C. A questão número 8. Temos aqui uma figura a seguir, mostra o peso de 500 newtons, sustentado por uma pessoa que aplica uma força F, auxiliada pelo sistema de roldanas de peso desprezíveis e sem atrito. O valor do módulo da força F, que mantém o sistema em equilíbrio, vale em newtons quanto? Bom, então a gente tem que essa massa é de 500 newton. Desculpa, a massa é referente a um peso, né, de 500 newton. Massa, então é 50, né? Muito bom. Aí, voltando lá, isso aqui é uma roldana móvel. Se ela é móvel, ela vai dividir nos seus cabos esse peso. O peso de 250, nós teremos aqui um peso de 500, teremos um peso de 250 newton. Aqui um peso de 500, aqui um peso de 250 newton. Agora eu vou olhar para essa outra roldana. É uma roldana fixa. Então eu vou escrever aqui, ó, roldana móvel, essa primeira. E aqui uma roldana fixa. Se é fixa, significa que a tração que eu tenho nesse cabo é a mesma tração que eu tenho nesse cabo. Então essa força F deve ser igual a quanto? 250 newton. E qual que era a pergunta? Qual o valor do módulo da força F que mantém o sistema em equilíbrio? Então, o valor é de 250 newton, que é a letra E. Beleza, gente? Um abraço a todos, até mais.